O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos caminhando para a celebração do Natal do Senhor. E nesta nossa caminhada, para encontrarmos o Senhor que vem ao nosso encontro, devemos caminhar iluminados pela palavra do Senhor, ouvindo as profecias do Antigo Testamento, e neste período é o profeta Isaías, o profeta da esperança, que fala para nós, que nos comunica a vontade de Deus, e ouvindo as palavras do próprio Jesus, que nos convida sempre à confiança, assim como nos convida à conversão. E a palavra de Deus de hoje nos fala de um tempo novo que se aproxima. Deus que vem ao encontro daqueles que Ele ama. Um Deus que ama a todos de modo incondicional. Um Deus que vem ao encontro especialmente daqueles mais necessitados, daqueles mais humildes, daqueles que, por algum motivo, se desviaram do caminho ou estão sofrendo algum tipo de privação, passando por alguma situação de dor. Enfim, aquelas pessoas que mais precisam de experimentar o seu amor de Pai. Essas pessoas são amadas por Deus. Deus vem ao seu encontro como o pastor que busca a ovelha que se perdeu, a ovelha que está distante do rebanho. Deus no passado enviou pastores para cuidar do seu povo. Pessoas que recebiam esta missão de velar pelo povo de Deus, de cuidar, de guiar, de conduzir este povo pelo caminho que conduz para o próprio Deus. Mas nem sempre esses pastores corresponderam às expectativas de Deus. Nem sempre corresponderam à missão que eles tinham recebido de Deus. Por isso, Deus diz que vai enviar pastores que cuidem realmente do seu povo. Antes, diz que Ele mesmo vai cuidar do seu povo. E hoje nós ouvimos como o profeta Isaías nos fala na primeira leitura que nós ouvimos, esta primeira leitura, onde o profeta diz:
Grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada do nosso Deus. E mais adiante, já no final, diz: como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Como um pastor, ele mesmo vai conduzir o seu povo. Ora, Deus envia um pastor para cuidar do seu povo. Esta profecia se realiza com o envio do seu Filho Jesus Cristo. Deus cuida de nós, podemos dizer diretamente, através do seu Filho Jesus. Por isso Jesus vai dizer que Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Jesus vem então com esta missão de cuidar de todos aqueles que acreditam no seu nome, todos aqueles que querem fazer parte do rebanho de Deus. Deus cuida de nós com zelo, com amor, através do seu Filho Jesus. Portanto, Jesus é aquele pastor que Deus havia prometido ao seu povo. E Jesus nos faz uma pergunta. No Evangelho nós ouvimos: o que vos parece? O que é que vocês acham? Como o pastor deve agir? Cuidar das ovelhas boas e descuidar-se das doentes? Cuidar das questões do redil e esquecer-se daquelas que estão distantes, daquelas que se perderam? Por que Jesus diz: o que vocês acham? Como é que deve agir um pastor? Como deve cuidar das ovelhas? Como o pastor deve cuidar do seu povo? Jesus faz essa pergunta porque no seu tempo havia algumas pessoas, principalmente os doutores da lei, os fariseus, que achavam que Deus devia cuidar somente daquelas pessoas boas, daquelas que observavam a lei, daquelas pessoas fiéis, aquelas que eles consideravam pecadores, infiéis, deveriam ficar abandonadas, não faziam parte do reino de Deus. E é por isso então que eles entram em discussão com Jesus, não aceitam o modo de fazer de Jesus. E Jesus então pergunta: o que é que vocês acham? Será que é assim que eu devo fazer? Por isso Jesus conta esta pequena parábola para eles, perguntando: será que uma pessoa que tem o seu rebanho, quando uma se perde, o que é que ele faz? Ele não deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu, e quando a encontra, não faz festa? Ora, se os homens cuidam assim do seu rebanho, se preocupam com uma ovelha que se perdeu, imagine Deus, imagine o Pai que nos criou, o Pai que ama todos nós, seus filhos e filhas, o Pai que nos ama ao ponto de enviar o próprio Jesus para a nossa salvação. Como Ele não vai se preocupar com a salvação de todos? Jesus veio ao mundo não para salvar alguns ou poucos, veio para salvar a todos. Ele não deu a vida por alguns, não deu a vida pelos bons, Ele deu a vida por todos, para que todos pudessem alcançar a salvação por meio dele. Por isso, o Pai deseja que todos sejam salvos. Jesus mesmo disse: a vontade do Pai é que não se perca nenhum daqueles que Ele confiou a mim. Por isso Jesus vai ao encontro das pessoas, de todas aquelas pessoas que se aproximam dele,
Jesus se torna assim este pastor zeloso, um pastor que ama as suas ovelhas, porque Deus não desiste de nós, Deus não se cansa de nós. Por isso nós devemos sempre nos aproximar do Senhor com confiança, porque Ele quer nos abraçar através do seu Filho Jesus, dando-nos o perdão, nos reconciliando. Por isso o Papa Francisco diz que Deus não se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus. Mas Deus não se cansa de nos dar o seu perdão, cada vez que nós nos arrependemos e voltamos para Ele. Buscar em Deus a vida, buscar em Deus a felicidade. Por isso, nós somos ovelhas do rebanho de Cristo. E ao mesmo tempo que nós somos ovelhas, nós somos também pastores. Porque ao mesmo tempo que nós seguimos Jesus Cristo, que é o nosso pastor, que deu a vida por nós, Deus confia a nós também pessoas pelas quais nós devemos também cuidar, ter zelo por essas pessoas. O Papa recebeu a responsabilidade de toda a igreja, o bispo a responsabilidade de uma diocese, o pároco de uma comunidade paroquial. As comunidades cristãs são confiadas aos coordenadores, e assim as pessoas que recebem uma missão de cuidar de uma pastoral, de um grupo, os pais de família que recebem a missão de zelar, de cuidar dos filhos. Então, nesse sentido, todos nós somos pastores. O pastor maior é Jesus Cristo, que todos nós devemos seguir. Mas nós devemos ser também instrumentos de Cristo para ajudar, para conduzir, para levar as pessoas até Ele, o pastor supremo. Portanto, nós devemos nos preocupar com as pessoas a nós confiadas. Como é que nós agimos quando no nosso grupo, na nossa pastoral, vemos que algum irmão ou alguma irmã a um certo momento se afasta, fica distante, não comparece? O que é que nós fazemos? Será que nós temos o zelo de ir ao encontro dessa pessoa, nos interessamos por ela, o que é que ela está sentindo, o que ela está passando com as suas dificuldades? Podem ser dificuldades humanas, podem ser dificuldades espirituais, podem ser problemas financeiros. Devemos sim ir ao encontro, é o nosso dever. Não podemos ficar de braços cruzados ou ignorar um irmão, uma irmã que nós vemos ausente do grupo, repito, ou da comunidade. Faz parte da nossa missão de cuidar. Assim como Deus cuida de nós, assim como Jesus cuida de nós, nós devemos também cuidar daqueles que a nós foram confiados. Por isso somos ovelhas e somos ao mesmo tempo pastores. Na primeira leitura, o profeta Isaías convida a preparai o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto, alisem-se as asperezas, a glória do Senhor então se manifestará. Nós queremos ver a glória do Senhor. Deus quer manifestar a sua glória para nós. Mas como isso vai acontecer? O profeta usa uma linguagem simbólica, uma linguagem figurada, para falar de quê? Das desigualdades que existem na nossa sociedade. A glória de Deus não pode manifestar-se
onde há desigualdade social, onde há extravagância de um lado e miséria de um outro, onde existem dominadores e dominados, onde existem aqueles que podem tudo e aqueles que nada podem. Significa que, para que a glória de Deus se manifeste, é preciso que haja justiça, porque as desigualdades, o domínio de um sobre o outro, manifesta a injustiça que existe na sociedade. Por isso precisa mudar, precisa de conversão. Então, o nosso dever de promover a justiça, de promover a solidariedade, porque só assim haverá paz, a paz se manifestará, a paz acontecerá. Endireitar aquilo que é torto, alguma coisa está torto na nossa sociedade. Por exemplo, nós vemos leis que protegem os animais e ao mesmo tempo se prova uma lei que mata as crianças, que assassina as crianças inocentes no ventre materno. Então alguma coisa está torto, alguma coisa está errado, alguma coisa precisa endireitar. Não é possível uma sociedade onde se protege os animais e se mata as crianças inocentes. Não estou dizendo que não se deve maltratar, não se deve cuidar dos animais. Devemos sim proteger os animais. Mas muito mais devemos proteger a vida e promover a vida das pessoas, dos pobres, dos necessitados e daqueles que estão ainda no ventre materno. Então precisa endireitar essas tortuosidades, porque são leis humanas que vão totalmente contrário à vontade e ao projeto de Deus, que é de vida, que é de justiça para todos os seus filhos e filhas. Portanto, cuidemos, irmãos e irmãs, de converter-nos. O convite para nós é de nos converter do mal, do pecado, acolher a palavra de Deus, praticar a justiça, a solidariedade e, ao mesmo tempo, denunciar o pecado, aquilo que está torto, aquilo que causa desigualdade. Porque Deus é Pai de todos, ama a todos e quer que todos tenham vida e todos nós vivamos como irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.